Amém? Meus irmãos, na Bíblia, nós sabemos que a gente vê inúmeras mensagens, inúmeras passagens que falam sobre o coração. Sim ou não? São muitas e muitas e muitas mensagens, orientações que a gente recebe sobre o coração, falando diretamente sobre o coração. Eu vou falar algumas delas aqui. Vou citar algumas que eu estudei bastante sobre isso, e eu queria entrar bem a fundo mesmo, para que realmente, nessa manhã, Deus ele possa tocar no seu coração, que possa haver uma mudança no teu interior. Amém? Em Marcos 12:30, qual o nosso primeiro e maior mandamento? Qual é o nosso maior? Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Jeremias 29:13 diz assim: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A gente já começa por aí. A gente tem que amar ao nosso Senhor de todo o nosso coração. A gente tem que buscar ao nosso Senhor de todo o nosso coração. Se você não tem achado, se você não tem feito dessa forma, você já consegue entender que de alguma forma ou de outra, você não está andando como a orientação do Senhor. Sim ou não? Você já não está andando como a orientação do Senhor. O rei Roboão, filho de Salomão, diz assim que ele em 2 Crônicas 12:14, diz: e fez o que era mal, porquanto não preparou o seu coração para buscar o Senhor. Todas essas mensagens que a gente vê falando sobre o coração, é porque realmente do nosso coração está sempre interligado ao quê? Nossos pensamentos, nossa mente, nosso intelecto. Né? Não é verdade? Está ligado, está tudo interligado. E a gente sabe que quando acontece de a gente ver coisas que não nos agradam, situações que a gente passa no dia a dia, sendo cristão ou não, a gente passa por lutas, sim ou não? No mundo tereis aflições. A própria palavra diz. A gente vai ter aflições, vai ter dificuldades, vamos passar por lutas. Não temos como correr disso. Mas a gente tem que ter o nosso coração no Senhor. Nós temos que ter o nosso coração firmado nele, independente das circunstâncias. Diz mais assim em Esdras 7:10, porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e direitos. Enquanto Roboão ele não buscou o Senhor, não se preparou, Esdras ele foi um líder espiritual naquela época. Esdras ele foi um sacerdote, e ali ele preparou todo o povo de Israel para buscar o Senhor novamente. Meus irmãos, onde que eu quero chegar com isso? Você tem que ser um pastor do seu coração. Você tem que pastorear o seu coração. Você tem que vigiar o seu coração constantemente. Por que eu digo pastorear? Porque é como se o teu coração fosse a sua ovelha. A sua ovelha. E o que o pastor faz? Ele cuida da ovelha. Ele coloca ela, né, no aprisco, coloca ela ali juntinho e fica ali observando, cuidando, para que ela venha poder desenvolver. Meus irmãos, o seu coração é a fonte. Se o teu coração estiver sujo, naturalmente, o que sair de você também não vai ser bom. Por quê? Porque já está sujo na raiz, na fonte da sua vida. Tem pessoas que andam, que estão conosco, mas o coração já está endurecido, o coração está dividido, o coração está amargurado. São situações que a gente passa, sim ou não?
E eu queria que você analisasse isso comigo. Em relação... Nós temos no nosso coração uma mensagem, em Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração. Ele nos conhece mais do que ninguém. Muitas das vezes nós queremos esconder algo que é particular nosso, mas a gente sabe que não tem como esconder do Senhor. Tem como? Não tem como. Os olhos dele estão passando e sonda o seu coração. Tem uma situação, eu lembro até hoje, numa pregação, só um minutinho. Uma pregação, e o pastor falava muito sobre coração. Estava falando muito sobre o coração, muito sobre o coração. É aquela pregação que realmente estava entrando na pessoa. Aquela palavra foi a fundo nela, ela deixou entrar. E durante a pregação, não foi durante a oração nem nada, a pessoa chegou e veio até a manifestar. Porque realmente aquilo ali estava entrando nela. E estava causando, o Espírito Santo ali estava tirando o que era de sujo. Estava tão sujo que tinha um espírito ali causando, piorando a situação da pessoa. Meus irmãos, não deixa que nada venha sujar o seu coração. Meu irmão, não alimente no seu coração aquilo que não provém do Senhor. Outra situação, nosso coração é enganoso, pode ser enganoso. Nosso coração também pode ser um coração que está amargurado, um coração magoado. E diz assim em Hebreus 15: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. E que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação. A gente sabe que muitas coisas que a gente deixa entrar no coração passa imperceptível no início. Sim ou não? É imperceptível. É uma coisinha do tamanho de uma semente, mas a gente deixa entrar no coração. E quando a gente percebe, a gente já está alimentando um ressentimento. E quando a gente percebe, a gente já está magoado com uma pessoa, às vezes com o esposo, às vezes com o pai, com a mãe, com um parente. Tem pessoas que guardam mágoas por anos e anos e anos. Aquilo faz muito mais mal a pessoa que está sentindo do que a outra. Às vezes a outra nem sabe, não é verdade? Às vezes a outra nem sabe que você está com mágoa dela. E aquilo faz mal a você. Até a ciência mesmo já fala. Essa semana mesmo eu estava vendo um vídeo, uma professora explicando que realmente, quando a pessoa ela tem esses sentimentos ruins, porque isso vem diretamente do cérebro, e isso vai passando e vai liberando hormônios que fazem mal ao nosso corpo. E tem estudos que falam que a mágoa até mesmo ela pode causar um câncer. E quando não causa fisicamente, já é um câncer o quê? Espiritualmente. Não é verdade? Já é um câncer espiritualmente. Você não pode deixar que essa sementinha, essa raiz, às vezes já não é mais uma semente, já é uma raiz, está crescendo, está desenvolvendo dentro de você. Nós temos que ter, dia após dia, essa avaliação. E se necessário, meu irmão, me perdoa. Olha, eu fiz isso, me perdoa. Ou então, o cristão, por quantas vezes eu fui até uma pessoa
E eu não estava errado. Mas eu senti que... eu falei, não, eu vou lá. Não tem problema não. Eu peço perdão. E eu fui lá e pedi perdão. Porque às vezes a mágoa gerou na pessoa. E se você às vezes tem que dar uma ajudinha, vai lá, me ajuda aí. Está entendendo? Vai dar uma ajudinha para a pessoa, para ela ver se ela caminha também. Nós não podemos deixar, se a gente pode fazer algo pelo nosso irmão, algo por uma pessoa, às vezes não é o teu irmão da igreja, é a pessoa do dia a dia, um colega de trabalho, uma situação, às vezes te contaram uma coisa, você soltou lá, aí por acaso a pessoa, poxa, você comentou isso, já aconteceu isso contigo? Às vezes você comentou, poxa, não era para ter falado, e gera um desconforto, e às vezes a pessoa, quantas vezes a pessoa, poxa, ficou muito mais chateada, tu nem esperava que a pessoa ia levar para aquele lado, mas, não, calma aí, desculpa, não foi essa a minha intenção. A gente já tem que ir lá na raiz, já corta logo, para não deixar crescer, e a gente sabe que se deixar crescer, se a gente alimentar, rapaz, depois é mais difícil, é muito mais difícil. Outra situação, um coração dividido. Foram alguns dos tópicos que eu anotei aqui: um coração enganoso, amargurado, um coração dividido. Um coração dividido tem como agradar o Senhor, gente? Um coração que está cocheando em dois pensamentos. Um coração que está de um homem casado, mas que enveredando com outra mulher, se deixando levar por uma outra situação fora do casamento. Por um cristão que está na casa do Senhor, mas vira e mexe, está se deixando levar pelas coisas do dia a dia, pelo pecado. Um coração dividido tem como agradar ao Senhor? Não tem. Como diz Jeremias, buscar-me quando buscar de todo o seu coração. De todo o seu coração. Diz assim, mas sabendo Jesus, sabendo que eles pensavam, em Mateus 12, 25, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Tem vezes que a pessoa faz planos para a vida dela, ela quer desenvolver, quer crescer, não, eu quero caminhar agora com o Senhor, mas se não tratar do coração, se não tratar o principal, lá dentro, lá no teu íntimo, coisa que só você sabe, como é que você vai caminhar? Começa do zero, começa lá, do início mesmo, e vai tratando, e vai cuidando. Se necessário, se humilha diante do Senhor. Se necessário, peça perdão, libere perdão. Amém, meus irmãos? Se for necessário, faça isso. Não tenha seu coração dividido. Não deixe entrar no seu coração amargura, mágoa. Não deixe o seu coração te enganar. Não deixe, meu irmão. Outro tópico aqui, coração impuro. Quantas pessoas estão na igreja, mas estão com o coração impuro? Um exemplo que eu posso te dar, e é algo que é bem em relação até à oferta. Às vezes, no modo geral, não estou falando da nossa, no modo geral, qualquer pessoa do mundo, se a pessoa falar, não, mas eu dei oferta para a igreja, o que a pessoa vai falar? Ah, o pastor ficou com o teu dinheiro, pastor tu tá duro, mas o pastor está com o dinheiro. É ou não é? Infelizmente, porque a gente sabe que há mau testemunho, há homens que se deixam corromper, porque a gente sabe que o dinheiro, riqueza, acaba corrompendo. Se não vigiar, se não tiver o coração todo no Senhor, vai acabar se corrompendo.
Além do dinheiro, o poder, que com o dinheiro vem o quê? Vem o poder, né? Mas, irmão, você tem que manter... Isso é um exemplo. A gente sabe de inúmeras coisas que você pode guardar dentro de você, que vai fazer com que o teu coração esteja sujo, impuro diante do Senhor. São inúmeras coisas. E na palavra do Senhor tem uma recomendação que diz: bem-aventurados, até o sermão, estava falando semana passada, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Em Salmos 24:3 diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Nós sabemos que o Senhor olha para a intenção do seu coração. O Senhor olha para aquilo que há dentro de você. Ele não olha para fora. Eu consigo no máximo olhar para o seu rosto, sim ou não? Mas o Senhor conhece o teu interior. Se você quer a Ele, se você quer buscá-lo, você tem que ter um coração inteiro nele. Meus irmãos, o último tópico aqui é um dos mais importantes. A dureza do coração é a coisa que mais afasta alguém do Senhor. Se você tem andado com o teu coração duro, duro para correção, duro para exortação, vigia. Se você tem estado na igreja, se você está aqui, mas as palavras não têm entrado no seu coração, não tem surtido efeito, faz uma avaliação rápida, puxa aí um ano para trás, um aninho, um ano atrás, será que você permaneceu espiritualmente, que eu estou falando, na mesma condição que você estava? Você caminhou ou você retrocedeu? Pensa aí. Um ano. Você está no mesmo local, estagnado? Você retrocedeu ou você caminhou? Isso já vai te dizer como está o seu coração. Como você tem andado diante do Senhor. Por que eu falo isso? Porque às vezes você pode estar aqui, ouvindo a palavra. A mesma palavra é dada para todos. Sim ou não? É dada para todos. É a palavra do Senhor? É a palavra do Senhor. É a verdade. Só que, se ela chegar e não cair numa boa terra, vai adiantar? Não vai adiantar. Se ela cair numa terra cheia de pedra, de rocha, como é que ela vai crescer? Mas se ela cair numa boa terra, ela vai florescer. Meu irmão, se você tem estado com o coração duro, para a correção do Senhor, para a palavra dEle, para aceitar o que Ele quer, muitas das vezes Ele está falando contigo, mas você está teimoso. O Espírito Santo já te deu uma direção, mas você ainda está, não, ainda não é o momento, Senhor, não é agora ainda, vamos esperar mais um pouco, eu não estou certo, mas o Senhor está falando, vai e faz, não, mas eu ainda estou, não, meu irmão, se Deus está falando contigo, vai e faz, Ele vai te dar a condição, Ele vai ser contigo, por mais que você não tenha condição, vai e faz, obedece. Você tem que renunciar a algo, doer, que doa, mas que você possa estar com Ele por inteiro, que você possa caminhar com Ele, que você não venha estar estagnado espiritualmente, que você possa caminhar com Ele. Eu não quero você, quem sou eu para falar, eu não quero você, mas vamos dizer assim, eu não quero você aqui somente de corpo presente.
O Senhor, Ele não te quer aqui só de corpo. Ele não te quer aqui somente um ouvinte da palavra, mas Ele quer você, um ouvinte e um praticante, um adorador de fato de verdade, um servo dele de fato de verdade, aquele que Ele pode falar assim: poxa, esse é o meu servo, esse é o meu bom servo, esse é o meu amigo, esse é o caminho, eu falo com ele, ele me ouve. Esse eu falo com ele, sim Senhor, eis-me aqui para o Senhor. Se você tiver um coração puro, meu irmão, você pode ter certeza que, como eu falei no início, no mundo tereis aflições, mas meu irmão, aquele que é guiado pelo Espírito Santo, pode ter a aflição que for, pode passar o deserto, pode passar a tentação que for, não tem nada que para essa pessoa, não tem nada que desanima essa pessoa, não tem nada. Quebrante o seu coração, meu irmão, deixa Ele falar contigo, deixa Ele te guiar, para que daqui a um ano você possa fazer essa avaliação novamente. E eu não estou mais parado, Senhor, e glória a Deus por isso. Eu não estou mais parado, eu não estou mais retrocedendo, muito pelo contrário, eu estou indo em frente e estou trazendo aqueles comigo, estou trazendo a minha casa, estou trazendo meus irmãos, estou fazendo, porque, como diz, é raiz de amargura, mas se a raiz, quando ela faz crescer, se é uma raiz boa, o que ela vai fazer? Vai crescer e vai dar bons frutos. E se sai bons frutos de você, você pode alimentar, você pode dar àquele que precisa também. Amém? Você pode dar. E olha que maravilha quanto a isso. Meu irmão diz assim, em relação ao coração duro: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. Se o Espírito Santo fala contigo, meu irmão, não endureça o seu coração. Pague o preço que for necessário. O salvo, meu irmão, o salvo não tem jeito. Ele tem que ter uma vida de santificação. Dia após dia, você tem que ser separado para o Senhor. Dia após dia, você vai renunciar a algo para você se manter com o Senhor. E glória a Deus por isso. Que você possa ser guiado pelo Espírito Santo. Que você possa ser tocado. E que você fale: eis-me aqui, Senhor. Que o meu coração é teu. Não quero o meu coração dividido. Não quero o meu coração nas coisas desse mundo. Não quero estar em cima do muro. Não quero estar, meu Pai, que nada esteja entre o relacionamento meu com o Senhor. Poxa, rapaz, que tristeza é a gente estar aqui. E pensa comigo, meu irmão, no dia que nós estivermos diante do Senhor: poxa, meu filho, eu não falei contigo. Você sabia, você recebeu a palavra. E o que você vai ter para apresentar a Deus? O que você vai ter para apresentar ao Senhor? Que nós possamos ter um coração puro, um coração sensível a Ele. Deixa Ele pastorear o seu coração. Guarde a palavra dEle. Guarde Ele, que você todos os dias possa falar: Senhor, que o meu coração seja sensível a Ti, que o meu coração esteja quebrantado a Ti, meu Pai. Fala comigo todos os dias, para eu cumprir a Sua vontade, o Teu querer. Amém, meus irmãos? É assim que devemos caminhar com Cristo. Não podemos estar
com um pé aqui e um pé no mundo, mas com inteireza de coração. Com inteireza de coração nos entregarmos a Ele. Amém? Nós podemos analisar, avaliar o coração de 4 maneiras, por 4 formas. Quais são, Bruno? Pelas palavras, pelas tuas palavras, palavras que você diz no dia a dia. Pelos teus olhos, pelo que você olha e pela forma que você olha. Amém? Pelo semblante e pelos hábitos. E diz assim, ó, porque onde estiver o vosso coração, aí estará também o vosso, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Se uma pessoa tem a riqueza, para onde que ela está olhando? Se ela tem um bem precioso, ela está com os olhos dela ali. Meu irmão, que os teus olhos possam estar no Senhor. Ele seja teu maior bem. Ele que seja o seu maior bem. E a Bíblia diz também que se os teus olhos forem bons, o teu corpo o quê? Será luz. Se os teus olhos forem bons. Outra forma de nós, pela nossa palavra. Isso é uma forma, são 4 tópicos que eu anotei que você pode avaliar o seu coração. Pela palavra, raça de víboras, Mateus 12, 34. Como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Não precisa nem falar, né? Nem comentar. Às vezes quando você conversa com alguma pessoa, ela já começa a botar aquilo para fora tal, e você já, poxa, essa daí está precisando de ajuda do Senhor. Sim ou não? Está precisando. Às vezes numa conversa simples a pessoa começa a se abrir contigo e ela ali demonstra como está o coração dela. Porque a boca fala o que está cheio o coração. Isso aí é natural. É natural. Às vezes a pessoa pode até falar, querer mostrar algo, mas em algum momento ela vai denunciar o que está dentro dela. Amém? Pelo semblante, nós podemos avaliar como está o seu coração. Em Provérbios 15, 13 diz assim: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Pelo nosso semblante, poxa, quando a pessoa perde um ente querido, ou tem uma frustração na vida, ela queria muito algo, ela se frustrou, não aconteceu, o semblante da pessoa cai, né? Fica para baixo, poxa, brincadeira. Outra forma de nós avaliarmos é pelos hábitos. Em Tiago 3,11 diz assim: por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Pode, meus irmãos? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Amém? Meu irmão, não tem como. Se você tem dado frutos, você analisa os teus frutos e você vai ver como está o seu coração. Entendemos, a gente sabe que somos pecadores, mas não vivemos mais o quê? Não vivemos mais no pecado. Não vivemos mais sobre o jugo do pecado. Isso foi lá atrás. Mas a velha criatura nós já deixamos para trás. Amém? Nós já deixamos. Você hoje pode pecar, mas você tem um Redentor que vive.
E pelo sacrifício dele, você se arrependendo, você é perdoado. Amém? Analise seu coração, meu irmão. Para que você não seja pego, despercebido. Para que você não seja pego em um momento que, poxa, e você não vai poder falar, eu não fui avisado. Nós, todos os dias, o Espírito Santo tem mostrado de alguma forma para você. E se não tem mostrado, de repente porque você não tem buscado isso. Busque ao Senhor. Como que você faz para guardar o seu coração? Busque na palavra dele, dia após dia. Se aprofunde no Senhor. Que você possa ter uma vida não de superficialidade, não somente de aquele cristão domingueiro. Não. Que você não seja só cristão no domingo, mas que você seja cristão todos os dias. Que todos os dias você possa levar a sua cruz. Que todos os dias, em todas as circunstâncias, você possa ser um influenciador de Cristo. Que você possa obedecer à ordem dele. Amém, meus irmãos? É essa a palavra do Senhor para a sua vida nessa manhã.